No vídeo anterior nós falamos sobre o ciclo da mente, né? Os fatores ali, os estímulos, os gatilhos, os pensamentos, as reações, os comportamentos. E hoje nós vamos falar sobre os fatores que geram esses ciclos e a maneira como nós lidamos com esses ciclos. Então nós vamos falar sobre experiências na infância, é um dos fatores que nos conduzem a termos reações diversas. Nós vamos falar sobre ambiente familiar e social, ambiente profissional, estímulos sensoriais, aquilo que nós vemos, as imagens, os cheiros, os sons, né? A espiritualidade, naquilo que nós cremos, crenças pessoais, padrões comportamentais, nível de estresse e autocuidado, situações que nós passamos que geraram estresse. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um neste vídeo. Então vamos começar pela experiência da infância. A infância, ali de 0 a 12 anos, a criança ela tem o seu emocional totalmente aberto e receptivo àquilo que vem de fora, aquilo que está dentro do contexto cultural dela. E se ela não tiver um adulto que esteja ali regulando, que esteja ali falando, não, Pedrinho ou Mariazinha, o que você entendeu sobre essa situação não está certo. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Então, há ali naquele momento uma regulação emocional e a criança ela não fica paralisada, congelada naquele momento de forma emocional, porque a realidade, a verdade foi ali instruída para ela naquele momento. Mas nós sabemos que muitas vezes isso não acontece. Então, nós vamos carregando situações emocionais, situações que nós vivemos lá atrás como verdades para a nossa vida adulta, para a nossa vida profissional, para nosso convívio social, e isso vai influenciar nas nossas reações, nos nossos comportamentos e nos nossos relacionamentos. Então, a experiência da infância, ela nos traz ela tem aí um grande peso que influencia nesse ciclo mental, nesses comportamentos, e que pode, o acúmulo disso vai acumulando emocionalmente traumas, vai acumulando emocionalmente mentiras, o lixo emocional, e que vai trazer posteriormente, né, com esse acúmulo, uma tendência muito maior a transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, enfim, uma série de transtornos. Então, uma criança que cresceu, um exemplo, uma criança que cresceu ouvindo críticas constantes, pode desenvolver uma crença de incapacidade ou necessidade exagerada de aprovação. Esse é um dos exemplos. Então, a infância, ela é um fator forte no comportamento adulto, no nosso comportamento durante a nossa trajetória de vida. 2, o ambiente familiar e social, o ambiente profissional também, vamos incluir aí, o ambiente onde nós vivemos, ele vai nos conduzir emocionalmente a alimentar situações, a alimentar memórias que muitas vezes elas estão fora da realidade e que nos causam muita dor, sofrimentos né, e situações, né, ações, impulsividade aí, situações que nós vamos no decorrer da nossa caminhada aí cometendo em função de padrões comportamentais, de culturas do ambiente onde nós vivemos. Então, os nossos pensamentos, reações e decisões, eles são derivados dessa cultura. Então, famílias desequilibradas, ambientes tóxicos, relacionamentos abusivos que podem gerar insegurança. Falamos de novo da insegurança, do medo, né? Da baixa autoestima, uma pessoa que é muito criticada, uma pessoa que o que ela fala não tem valor aqui, ali naquele meio cultural, no meio familiar. Então, essa pessoa ela vai diminuindo a sua autoestima, ela vai perdendo a sua identidade, a sua essência diante desses desse convívio familiar, desse convívio profissional, porque nós não vamos lidar só com o familiar, mas o profissional muitas vezes, no familiar a pessoa é bem tratada, é impulsionada, mas chega lá no profissional ela tem
pessoas ali que estão ali minando a sua identidade, minando a sua capacidade. Então aquilo começa a aflorar de uma forma exagerada, gerando reações e comportamentos. Um exemplo disso, um profissional que vive sob pressão constante pode desenvolver ansiedade generalizada ou um síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Eu estou aqui num ótimo trabalho, mas eu não deveria estar aqui, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei por que me contrataram. A síndrome do impostor. E essa síndrome do impostor é muito triste, gente, porque às vezes a pessoa ela tem uma bênção ali nas suas mãos, né, um trabalho maravilhoso, mas ela não se sente capaz, ela se sente como se ela estivesse ali, é um impostor que está ali trabalhando e ela não deveria estar trabalhando. E isso não é uma verdade, isso é uma mentira que ela deixou-se acreditar, deixou entrar ali no seu emocional, e para tirar isso é preciso fazer uma reprogramação mental, uma mudança de olhar, uma mudança de comportamento, né, através de uma formatação, né, na sua mente, verdadeiramente. Estímulos sensoriais, sons, cheiros, imagem, a mente grava sensações associadas a memórias, então certos sons, músicas, cheiros, imagens podem ativar lembranças boas ou traumáticas. Um exemplo, um som de uma sirene quando é acionada e essa pessoa ela fica em pânico porque ela viveu lá atrás, na sua infância ou na sua fase adulta, ouviu ali o som de uma sirene dentro de um contexto traumático, ou um acidente de carro, ou alguém que passou mal, e ela ficou ali congelada naquele momento. E esse congelamento, enquanto ela não for lá naquele momento e equilibrar aquela emoção, entender que aquilo lá ficou lá no passado, como eu já falei no outro vídeo, o nosso inconsciente ele é atemporal. Então ele acha que tudo que está acontecendo está aqui, não tem passado nem futuro, é como se estivesse acontecendo agora, neste exato momento. Isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Então a pessoa aciona sons, cheiros, situações. Eu já atendi pessoas que o barulho da panela de pressão era algo que acionava um medo muito grande nelas, porque elas haviam passado um momento lá atrás, no contexto familiar, de uma explosão de uma panela, né? Então aquilo ficou armazenado na memória e não foi regulado, não foi resolvido aquela emoção, e ela sempre vai voltar em momentos onde aquele mesmo som vai estar acontecendo na vida diária da pessoa. Espiritualidade, a conexão com algo maior oferece sentido, a conexão com Deus oferece um sentido para a vida, oferece uma sensação, não só uma sensação, uma certeza de estar sendo ali protegido, de estar sendo cuidado, e isso vai trazendo uma segurança para a pessoa, vai trazer um andar mais firme, passos mais firmes, uma identidade mais alinhada. Então a espiritualidade ela pode fazer com que o nosso emocional esteja mais saudável. E aí nós podemos citar Romanos 12, 2, mais uma vez, a renovação dos nossos pensamentos nos traz uma identidade fortalecida, e essa identidade fortalecida nos traz emoções fortalecidas e vai nos trazer pensamentos baseados e originados nas escrituras, que vão nos trazer a segurança e vão nos trazer relacionamentos saudáveis. Então, é como aquela pedrinha que a gente joga lá no lago e a onda vai se propagando. Então, ela começa com uma renovação em nós mesmos e depois ela vai propagando para o nosso ambiente, para a nossa vida profissional, vida social, vida familiar. Então, a espiritualidade é um fator extremamente importante para o nosso emocional, para que nós tenhamos inteligência emocional. Crenças pessoais são as verdades que acreditamos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo, a maneira como nós vemos, a maneira como nós encaramos a vida, a maneira como nós pensamos,
os padrões, né, comportamentais que nós vamos trazendo, e que se nós não fizermos uma reformulação, né, um entendimento real desses padrões comportamentais, dessas crenças pessoais, nós muitas vezes podemos estar num declínio, né? Porque nós vamos pensando que nós não somos bons o suficiente, que pode ser uma autossabotagem, né? Algo que nós estamos fazendo contra nós mesmos, sempre colocando ali o pior sobre nós. Então nós vamos tendo essas crenças pessoais que elas podem ou nos levar para cima ou nos levar para baixo em declínio. Nível de estresse e autocuidado. Altos níveis de estresse alteram o funcionamento do cérebro, alteram a química do cérebro. Então, o autocuidado, né, essa alteração, ela vai afetar a nossa memória, vai afetar nosso humor, vai afetar o nosso sono, a nossa maneira de conduzir os nossos relacionamentos. Então, a falta de autocuidado, que é deixar esse estresse extrapolar, né, isso é uma falta de autocuidado, fazem com que a nossa mente se enfraqueça, os nossos relacionamentos se enfraqueçam e que a nossa vida perca o sentido verdadeiramente. Então, o autocuidado é necessário, cuidarmos de quem nós somos, cuidarmos ali do nosso espiritual, cuidarmos da nossa caminhada, cuidarmos, né, do nosso limite. Eu tenho um limite, eu não vou ultrapassar esse limite. Termos o lazer, buscar fazer esportes, alimentação saudável, relacionamentos saudáveis, a busca pelo autocuidado. Então, esses são alguns fatores que eu deixo aqui sobre os fatores que nos fazem reagir e termos comportamentos e gatilhos que muitas vezes nos fazem ter um emocional em desequilíbrio e com a falta aí de inteligência emocional, porque nós não conseguimos entender mais qual é o caminho realmente que nós devemos seguir. Então eu deixo aqui esse vídeo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.